Nesse vídeo eu vou falar para você 6 lições do Robert Kiyosaki que fazem toda a diferença para quem está buscando a sua independência financeira. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a liberdade financeira através do investimento em imóveis, eu vou ajudar você a alcançar também. Eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros, ele está aqui embaixo, é gratuito e você pode baixar. Eu tenho certeza que o livro vai ajudar você a fazer a sua trajetória para a independência financeira de uma forma muito mais tranquila. Sem mais demoras, vamos conversar sobre Robert Kiyosaki. Você já ouviu falar dele? Se não, eu tenho certeza que você já ouviu falar do livro Pai Rico, Pai Pobre. O que quer dizer esse livro? Ele tem duas ideias, né? A ideia da mentalidade de empregado e a ideia da mentalidade de empresário, né? Então, como é que o autor trabalha essas duas mentalidades? Com a figura dos pais, né? Ele teria o pai rico, que é o pai que tem uma mentalidade de empresário, uma mentalidade diferente do normal, e o pai pobre, que seria o pai, né, com a mentalidade de empregado. Essas duas mentalidades, elas são muito diferentes e elas acabam abrangendo quase todas as decisões da vida, né? Essa quantidade de decisões que a gente tem que tomar, qual que é a carreira que a gente quer seguir, de que forma que a gente vai colocar o nosso trabalho e o nosso esforço para alcançar os nossos objetivos, ela é completamente diferente para quem é empregado e para quem tem uma mentalidade de empreendedor. Então, a gente vai conversar sobre 6 pontos que, na minha visão, fazem toda a diferença para a gente ajustar, né, essa forma de pensar a vida, né, e como você alcançar os seus objetivos, seja eles financeiros, seja eles pessoais. Antes de falar as 6 lições do Robert Kiyosaki, eu quero colocar o conceito principal para todo o livro e que também faz toda a diferença para você ter uma mentalidade mais empreendedora na sua vida. É o conceito de ativo e passivo. Eu gosto bastante da forma e do método, né, do Robert Kiyosaki de definir um e outro. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. A gente tem uma série de conceitos contábeis e tudo mais que pode complicar isso, mas na verdade o que você tem que colocar na cabeça é: um bem está te dando dinheiro ou está te tirando dinheiro? A maioria dos bens que a gente tem são passivos. A gente pensa em bem, acha que é algo que vai nos dar mais valor no futuro, mas ele está tirando valor todos os meses, né? É o caso de um carro, por exemplo, né? A gente compra um carro e a gente tem que pagar todo mês gasolina, manutenção, tem que ter um espaço na garagem, às vezes alugar uma vaga, pagar impostos todo ano. Então a gente está usufruindo do carro, mas a gente está pagando todos os meses por aquele carro. Esse mesmo carro poderia sim virar um ativo, né? Digamos que você compre o carro e você alugue para alguém utilizar o Uber, por exemplo, né? Então esse carro deixou de ser um passivo porque agora tem alguém pagando para usar ele todo dia. Se não tem ninguém pagando, certamente quem vai estar pagando é você, né? Porque o proprietário do bem, o proprietário desse carro é o responsável por arcar com todas as despesas dele. O que a gente precisa pensar é que só consegue a independência financeira quem tem uma quantidade de ativos que permita uma renda maior do que o seu custo de vida todos os meses, né? Se você tem um custo de vida, digamos, de R$5.000, quantos ativos você tem que permitem, que dão a você uma renda acima de R$5.000? Essa é uma pergunta que você vai precisar responder à medida que você está caminhando para alcançar a independência financeira. Bom, vamos começar então. O primeiro ponto é: trabalhe pelo conhecimento e não pelo dinheiro. Existe uma mentalidade, né, de empregado que a gente tem que faz com que nós pensemos, né, nós tenhamos a ideia de que o certo é você trabalhar 30 dias, receber alguma coisa, depois você trabalha mais 30 dias, recebe alguma coisa, e na verdade essa mentalidade deixa a gente muito escravo do dinheiro, né? E é uma das coisas básicas para quem quer alcançar a independência financeira, é que na verdade o dinheiro precisa trabalhar para você, né? Então quando você tem a ideia de que a única forma de alcançar e ter dinheiro é sendo empregado, né, isso faz com que você fique nessa sistemática durante a vida toda. Basicamente, quando você percebe que o conhecimento ele pode fazer com que você
trabalhe de uma forma melhor, né? Que você consiga trabalhar pelos 20%. Né? Você já deve ter ouvido falar da regra de Pareto, né? Que 20% das coisas são responsáveis por 80% do resultado. Essa regra ela é meio que mágica, né? Ela abrange muitas coisas da vida, inclusive o dinheiro. Né? Se você consegue ter mais conhecimento, isso faz com que você tenha um resultado no seu trabalho melhor. E esse resultado, normalmente, ele é um resultado extraordinário, um resultado realmente bom, ele normalmente não é convergente com a dinâmica do emprego. Né? Você não vai trabalhar e conseguir a mesma quantidade de dinheiro. Você normalmente vai trabalhar ganhando nada por muito tempo até que você consiga montar algo substancial que daí sim vai ter um rendimento muito acima, muito superior do que o rendimento de um emprego. Essa é a primeira lição do Robert Kiyosaki. A segunda lição do Robert Kiyosaki para alcançar a independência financeira é que você deve se concentrar em aumentar a sua renda. A mentalidade de empregado nos faz pensar em pequenos aumentos de renda baseados na troca pelo nosso tempo. Mas a grande sacada da independência financeira é aumentar a sua base de ativos. Ativos que vão funcionar para você mesmo que você não esteja trabalhando, mesmo que você não esteja trocando o seu tempo por dinheiro. O investimento imobiliário é um deles. Quando as pessoas estão dormindo no imóvel que é da sua propriedade, elas estão usufruindo dele e também vão pagar por ele. Isso vai crescer, né, a sua base de ativos todos os meses. Isso funciona com outros ativos também, com ações, com títulos, mas o importante é que você esteja concentrado em aumentar a sua base de ativos para que você tenha uma renda todos os meses, mesmo que você não esteja trocando o seu tempo por dinheiro. Então essa é a segunda lição do Robert Kiyosaki. A terceira lição do Robert Kiyosaki é que você não deve ter medo de perdas. Basicamente, o empregado é bastante avesso a perdas. Né? A gente está acostumado daí com um contrato que tenha quase tudo formalizado. Né? O que você deve fazer, quantas horas você vai gastar, quanto que você vai ganhar. Tudo isso é muito previsível, mas isso faz com que a sua possibilidade de crescer, de ter ganhos realmente significativos, patrimoniais e também mudanças na sua vida são muito pequenos, né? Você já consumiu quase todo o seu tempo, quase todo o seu recurso começa a entrar na dinâmica do consumo tradicional, né? Que é gastar muito próximo de 100% da sua renda. Isso faz com que você não tenha grandes saltos. E esse salto é o que é importante para você alcançar a independência financeira. Esses saltos só acontecem com um pouco de risco. Esse risco só funciona com a possibilidade de você perder um pouco de tempo, perder um pouco de dinheiro, mas é necessário, se você vai ter a mentalidade de empreendedor para alcançar a independência financeira, que você assuma sim alguns riscos. A possibilidade de você não correr nenhum risco também é bastante arriscada. Né? Hoje a gente pode ter em mente que a mentalidade de empregado, né, a possibilidade de você trabalhar 30, 35 anos, ela também é bastante arriscada. Você vai chegar até o final da vida e não tem uma certeza, né, uma garantia de que você vai ter uma aposentadoria tranquila. Então, basicamente, você tem que internalizar de que o risco faz parte e ele é, inclusive, necessário. Essa é a terceira lição do Robert Kiyosaki para alcançar a independência financeira. A quarta lição do Robert Kiyosaki para alcançar a independência financeira é que você deve encontrar um jogo no qual você pode ganhar. Basicamente, a gente está falando de empreender, de uma mentalidade de empreendedorismo versus a mentalidade de empregado. E se você está pensando em empreender, você tem que pensar num jogo que você consiga alcançar bons resultados, né? De que você consiga alcançar sucesso. O que eu quero dizer com sucesso? É ser mais ou menos pragmático, né? Você olha um mercado, algo que você gosta de fazer, né? Por exemplo, aula de inglês. Você quer dar aula de inglês, você gosta de dar aula de inglês. Você vai dar aula sozinho? Isso não é um bom plano, porque você não quer ter a dinâmica de trocar o seu tempo por dinheiro. Mas você pode pensar em uma determinada quantidade de cursos ou presenciais que você coloque várias pessoas para trabalhar para você, ou de repente online, que você consiga escalar isso com mais facilidade. O que você precisa pensar é qual é o tamanho do mercado, né? Quantas pessoas precisam e querem aprender inglês? No Brasil, certamente são muitas pessoas, né? A gente tem 220 milhões de pessoas, sendo que vou chutar um número aí, cerca de 50 milhões de pessoas querem aprender inglês e ainda não sabem, né? Então, o seu mercado potencial é de 50 milhões de pessoas.
Então você pensa em estratégias de como alcançar essas 50 milhões de pessoas. Essa é a mentalidade que você precisa ter para ganhar um jogo, né? Digamos que seja inglês a sua vocação, que você queira, né, alcançar isso, você faz uma estratégia pensando em atingir 50 milhões de pessoas. É claro, eventualmente você começa pequeno, você dá uma aula, começa a desenvolver uma didática, mas depois você tem que atacar o todo, né, o mercado potencial. Isso funciona para uma gama enorme de mercados, né? Tudo que você olha, tudo que você encosta, tem um mercado por trás, né? Se você olhar uma cadeira, uma câmera, uma luz, existe uma infinidade de pessoas precisando de cadeira, câmera, luz e uma quantidade limitada de pessoas que produzem e fornecem esse tipo de coisa. Você tem que definir o que você gosta e fazer uma estratégia realista, né? Uma estratégia viável para alcançar uma grande parte do seu público potencial. Essa é a mentalidade empreendedora que você precisa ter para alcançar a sua independência financeira. Essa é a quarta lição do Robert Kiyosaki para alcançar a liberdade financeira. A quinta lição do Robert Kiyosaki para alcançar a independência financeira é que você não deve confiar na educação formal. Você não deve confiar exclusivamente na educação formal. Ou seja, a gente com a mentalidade de empregado, né, o famoso pai pobre, a gente tem a ideia de que você vai se formar na faculdade, vai conseguir um emprego e aquilo vai te garantir para toda a vida, né? Inclusive para a aposentadoria. Essa dinâmica ela já não acontece mais, né? Primeiro porque os empregos já não duram mais 35, 40 anos, isso é muito incomum e além disso o dinheiro que vai ter disponível para a sua aposentadoria pode não ser o suficiente. E é isso que você precisa ter em mente. Você precisa pensar para além do emprego. Isso não quer dizer que em algum momento da sua vida você não vá ter emprego, você pode inclusive ter emprego por boa parte da sua vida, mas você vai precisar sim de outras fontes de renda e elas que vão garantir a sua independência financeira. Né? Se você trabalha, você começar a investir em imóveis faz todo sentido para que você componha um portfólio imobiliário que permita você ter renda, inclusive se você não estiver trabalhando ou inclusive se você decidir se aposentar, você vai ter uma renda garantida, segura, com um ativo e não apenas com o seu trabalho. Essa ideia de que um diploma garante uma renda por toda a vida, ela é uma ideia que já funcionou no passado, né, com uma dinâmica diferente de relação entre o empregado, entre as empresas, era uma coisa muito mais de longo prazo e também existia uma força de trabalho que conseguia pagar a aposentadoria de todo mundo. Isso já não ocorre mais, né? Hoje em dia a gente já vê as pessoas se aposentando com dificuldade de pagar plano de saúde, dificuldade de pagar outras despesas, né? E isso vai ficar cada vez mais intenso. Por quê? Porque a massa da população está envelhecendo. A gente vai ter cada vez mais pessoas idosas, né? Isso quer dizer que vai ter menos pessoas jovens contribuindo para a aposentadoria dessas pessoas. Isso não tem muito como escapar, todos os países vão vivenciar esse tipo de coisa e você precisa fazer algo que dê uma renda, que garanta uma renda além do emprego, para além da questão do seu trabalho que você conquistou a partir da educação formal. Então, qual que é essa renda? Essa renda você vai conseguir através dos acertos e erros, através da sua experiência, né? Não vai ser algo vinculado a um diploma, a uma educação formal. Para fechar esse ponto, o que você precisa ter em mente é que a educação formal ela não é suficiente para você alcançar a independência financeira. A jornada de um emprego de 35, 40 anos, isso aí não vai acontecer mais. O que você precisa é ter ativos para garantir a sua independência financeira. A sexta lição do Robert Kiyosaki é que você precisa valorizar o seu tempo. Basicamente, o que a gente está falando em todo o período é que o seu tempo é o seu ativo mais importante. Ou seja, você conseguir maximizar, fazer com que o seu tempo seja focado em produzir coisas de alto valor, que tenha escalabilidade, né, que consiga atingir uma gama de pessoas cada vez maior, isso faz toda a diferença para você alcançar a independência financeira. Quando você pensa através da mentalidade do pai pobre, ou seja, né, você pensa em trocar o seu tempo por uma quantidade de dinheiro fixa, isso faz com que você fique condicionado à mentalidade de empregado. Então você precisa focar todos os dias em como utilizar o seu tempo melhor. Como fazer com que o seu tempo gere ativos de valor, gere ativos que tenham escala e que consigam fazer o ciclo de investimento e reinvestimento.
Você compra um ativo, você gera valor, você pega aquele recurso e investe novamente. Você fazendo esse ciclo, né, seja ele em qual mercado você definir, você vai conseguir alcançar a independência financeira de uma forma muito mais tranquila e você vai ter uma série de ativos que vão permitir que a sua renda não seja vinculada ao seu tempo. O seu tempo vai ser utilizado para pensar e agir de forma estratégica e não tática. A forma estratégica é o que permite que você tenha escala. A escala é o que permite que você atinja muito mais pessoas e que você tenha uma aposentadoria, uma independência financeira muito mais tranquila. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta do conteúdo de investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.